Olá, bem-vindos a esta análise detalhada. A gente recebeu um conjunto de notícias e relatórios sobre o agronegócio brasileiro desta semana e, bom, vamos investigar aqui os pontos mais importantes. Exato. O material cobre desde tensões comerciais e projeções de safra até o cenário financeiro, né? Nossa missão é extrair o que realmente importa desses documentos e, entender as conexões. Então vamos lá. Um ponto que chamou bastante atenção nos materiais foi a resposta da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, né? As acusações dos Estados Unidos sobre práticas comerciais. O que tem de mais relevante aí? Olha, o interessante analisando o comunicado da CNA que estava nos documentos é a linha de argumentação deles. Eles não apenas negam as práticas desleais, mas contextualizam as políticas brasileiras dentro de acordos internacionais. É uma defesa bem técnica, sabe? Buscando desmontar a base da acusação americana ponto a ponto. E qual o risco real disso escalar? Porque uma disputa comercial, mesmo que inicial, pode gerar um nervosismo no mercado exportador, não pode? Sem dúvida. Embora seja uma fase, assim, de acusação, como um dos artigos de análise ressaltava, o simples fato de existir essa tensão já pode fazer com que compradores internacionais busquem, garantias ou até diversifiquem fornecedores por precaução. O impacto imediato talvez seja pequeno, mas a incerteza é o fator-chave para a gente monitorar. Faz sentido, faz sentido. Mudando um pouco o foco, mas ainda na produção, os relatórios sobre a cana-de-açúcar indicam um cenário assim desafiador. Temos dados de fontes diferentes aqui. Projeções de queda na safra do Centro-Sul e Nordeste, que foram discutidas lá no Ministério da Agricultura, o MAPA. E também aquele estudo específico da CNA sobre os custos no Nordeste, né? Apontando R$ 11,7 mil por hectare para a safra 24-25. Isso é um custo bem considerável. Analisando os componentes desse custo que estavam detalhados no estudo, a gente percebe o peso de fatores logísticos e climáticos bem específicos da região. E a Netafim Brasil, numa das notas técnicas, reforça justamente a dependência das chuvas agora no segundo semestre. Juntando esses pontos, projeção de queda na produção, custo elevado lá no Nordeste e essa dependência climática, o que isso sinaliza para o setor sucroenergético como um todo? Olha, sinaliza um ambiente de margens mais apertadas e um alto risco climático, né? O estudo de custo da CNA, lido junto com a projeção de safra menor, sugere que a rentabilidade pode ser um desafio, especialmente lá no Nordeste. E a nota da Netafim é um lembrete de como a tecnologia de irrigação, embora seja um investimento, pode ser crucial para mitigar parte desse risco hídrico, mas, claro, não resolve tudo. A preocupação com a oferta brasileira, como a gente viu, já refletiu no preço internacional do açúcar, que subiu na semana passada. Pois é. Falando em finanças, temos perspectivas um pouco divergentes nos materiais. O Banco do Brasil, naquele relatório de projeções, prevê um terceiro trimestre ainda difícil para o agro, mas espera melhora no final do ano, mencionando a tal margem financeira. Ao mesmo tempo, a Federação da Agricultura de São Paulo, a FAESP, aponta uma preocupação meio generalizada entre os produtores sobre o futuro. Como que a gente concilia essas visões? A chave talvez esteja na diferença de perspectiva. O banco analisa o setor de forma mais agregada e sob a ótica financeira dos próprios resultados e capacidade de crédito, entende? A margem financeira pode melhorar para o banco mesmo com dificuldades lá no campo. Já a FAESP capta o sentimento direto do produtor, que lida com custos, clima, preços na ponta. Então as duas visões podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O setor como um todo pode ter desafios, que é a visão da FAESP, enquanto a instituição financeira encontra caminhos para melhorar seus resultados, a visão do BB. Isso reforça a necessidade de um planejamento financeiro muito cuidadoso por parte dos produtores. Entendi. Vimos também nos informes algumas notícias sobre segurança no campo e avanços em sustentabilidade, como a FAMATO, que é a Federação de Mato Grosso, assumindo a relatoria da Câmara Temática de Pagamento por Serviços Ambientais lá no Pantanal. Isso é basicamente criar mecanismos para remunerar quem conserva, certo? Exatamente. É uma agenda importante que tenta conectar produção e conservação ambiental, algo que está sendo cada vez mais exigido pelos mercados e pela sociedade em geral. Embora os detalhes ainda estejam em discussão, como o material da FAMATO indica, é um passo relevante, sim.
Bom, acho que conseguimos aprofundar bem alguns dos temas centrais que os materiais trouxeram para a gente. Deixamos de lado alguns pontos mais factuais, tipo a cúpula Trump-Putin, para focar no que tinha mais substância para o agronegócio nos documentos que compartilhamos. Foi uma boa análise, sim, dos pontos levantados pelos materiais. Cobrimos bastante coisa. E antes de encerrar, uma dica prática baseada no que a gente tem visto sobre comunicação no setor. Existe a plataforma informativa. Ela pode ser usada por usinas para centralizar a distribuição de informações importantes, relatórios, comunicados, agendas, e para o produtor rural significa acesso facilitado a esses dados, seja no computador ou no celular. É uma ferramenta para agilizar a comunicação no campo. Bom, e assim chegamos ao fim desta análise aprofundada. Esperamos que essa exploração dos materiais tenha sido útil para organizar as ideias. Fique então a reflexão. Considerando a crescente pressão por sustentabilidade e os desafios climáticos que ficaram evidentes nos dados da cana, como o setor pode acelerar a adoção de práticas que unam produtividade e resiliência ambiental de uma forma que seja economicamente viável? Algo para a gente pensar. Até a próxima!